Bom dia a todos. Eu sou o John Min, eu sou coordenador executivo da Aliança Procomex, em cujo nome eu dou as boas-vindas. E eu quero agradecer à Receita Federal pela disposição de fazer essa reunião de esclarecimento sobre CCT, a importação aérea. A nossa programação hoje será uma abertura, primeiro pelo Sérgio Alencar e depois o Alessandro Zambrano, e depois será apresentado o cronograma de implementação, cadastramento do agente de carga, as consequências da não adequação do agente de carga e resposta a dúvidas, tanto aquelas que vocês enviaram quando se inscreveram, quanto o que aparecer no chat, pelo João Lucas Luiz de Luca, o Marcos Eide e o Rafael Dias. Então, sem mais delongas, considerando que a agenda é bem intensa, eu vou passar a palavra para o Sérgio para dar as boas-vindas. Sérgio. Bom dia, John. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os presentes. Eu sou o Sérgio Alencar, sou coordenador operacional da Coordenação Geral de Aduana, aqui em Brasília. Temos aqui hoje presentes da Receita Federal o Alexandre Zambrano, que vai dar uma palavrinha inicial, nosso gerente do projeto Portal Único. E temos também os dois colegas responsáveis pelo CCT Importação, o João Luiz de Luca, nosso gerente de projeto do CCT Importação Aérea, e temos o Marcos Eide, que trabalha aqui na divisão de importação dentro da coordenação operacional, também é da equipe de trânsito e carga da divisão de importação. Vou ser muito breve aqui, na verdade, vou passar direto, logo em seguida, a palavra para o Alexandre e para os demais colegas que vão fazer a apresentação. Só queria colocar vocês assim, que a gente já deveria ter feito a publicação da IN do CCT Importação. Tá? A gente tinha previsto fazer isso no final de março, mais tardar início de abril, para a entrada em produção do CCT Importação agora em julho. Atrasou um pouco, a gente teve algumas dificuldades com relação ao cadastro de alguns novos intervenientes, tá? E a gente teve que resolver isso aqui internamente, mas isso já está praticamente resolvido. Então, em breve está saindo aí a publicação da IN do CCT, que vai regulamentar toda a parte formal do CCT. Apesar dessa IN ainda não ter sido publicada, né, o sistema já está, né, em treinamento, vocês já podem usar, já estão usando, na verdade, a gente já fez alguns cursos, algumas apresentações, e hoje é mais uma dessas apresentações. Ok? Zambrano, por favor. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Zambrano, sou gerente do Programa Portal Único de Comércio Exterior pela Receita Federal e tenho a grata satisfação de estar aqui a convite. Obrigado novamente, John, aí, pelo convite, pela organização do Procomex. Dessa oportunidade, a gente tem trabalhado intensamente na gestão da mudança em relação a esse novo processo de controle de carga e trânsito da importação, que se inicia pelo modal aéreo, mas a gente até acabou apelidando, né, de CCT aéreo, mas é o CCT importação, é importante a gente lembrar a todos, porque se trata de um sistema preparado para atuar com todos os modais e trazer mais harmonia e simplificação, né, para todos os usuários de comércio exterior que atuam em mais de um modal. Né? Então, a gente está muito focado realmente em garantir devido à disseminação do conhecimento, né, de dar total transparência do nosso cronograma de implementação, das novas funcionalidades, das principais mudanças. Então, esse semestre tem sido muito intenso, né? A equipe tem trabalhado fortemente, tanto junto aos intervenientes privados que estão fazendo seus testes em ambiente de treinamento, como o Sérgio comentou, já desde janeiro, nós temos o sistema em ambiente de treinamento. Na verdade, né, João, se a gente quiser olhar mais para trás, né, a equipe do projeto priorizou a manifestação, né, a nova manifestação, ela seguindo o modelo padrão da IATA, priorizou para que ela já estivesse toda acabada, pronta em ambiente de treinamento para teste dos principais intervenientes que terão que manifestar suas viagens e cargas a partir de agora, desde 2021. Né? Então, desde o final de 2021, ela já está concluída e disponível. Então, toda a documentação necessária está lá
nos documentos da API. A notícia Comex Sistemas número 1 de 2023 traz informações muito pertinentes aí a todos que precisam fazer suas integrações, e a gente está vivendo esse momento de intenso trabalho, de grandes expectativas, porque no dia 30/7 nós teremos a virada de chave, como a gente está chamando, né, um novo controle de carga da importação sendo implementado em todos os aeroportos do país. Né, a partir de então, para a manifestação de viagens e cargas em voos regulares, será possível utilizar exclusivamente o novo CCT. Né? Por isso, a gente tem reforçado incessantemente a necessidade dos intervenientes fazerem seus testes, se prepararem adequadamente. Nós temos aí o manual do sistema completo disponibilizado desde janeiro. Nós temos, apesar da IN ainda não ter sido publicada, ela foi a consulta pública praticamente na sua versão final. A gente sabe que sempre existem alguns pequenos ajustes, até mesmo baseado nas contribuições de todos vocês. Né? Então, já se tem uma ideia muito clara sobre as mudanças no novo processo. A gente vem comunicando isso nos últimos anos, né? A gente vem criando uma expectativa muito grande no setor, né? Pela redução drástica da intervenção física, né? No fluxo logístico da carga, intervenção humana, na perspectiva de redução muito significativa no tempo médio de liberação, e o setor tem aí a expectativa realmente de ampliar o fluxo de cargas pelo modal aéreo de forma exponencial aí nos próximos meses, podendo alcançar até dobrar o fluxo de cargas modal aéreo em 1 a 2 anos a partir da implementação do novo sistema, confirmada por dia 30/7. Então, eu quero, de fato, ressaltar e incentivar a todos os intervenientes que utilizarão o sistema, que façam seus testes, que não aguardem. Hoje o evento é focado no agente de carga, para dar uma visibilidade maior das suas funcionalidades, da sua participação no processo como um todo e o seu uso do sistema. E a gente sabe que há um número grande de agentes de carga que ainda não iniciaram seus testes, então a gente está aqui também para reafirmar e incentivar que, assim como todos aqueles que já estão bem preparados, que aqueles que ainda não iniciaram, que comecem o quanto antes, para garantir que, a partir de agosto, vocês estejam preparados para manifestar suas cargas no novo sistema. A expectativa realmente é muito boa, a gente tem tem anos aí de muito trabalho, e aí eu preciso enaltecer essa equipe que aqui está, né? O João Luiz é o gerente do projeto Novo Controle de Carga. Ele participou desde o princípio da concepção, recebendo as diretrizes da Subsecretaria de Administração Aduaneira, trabalhando junto aos próprios colegas da Receita Federal nos principais aeroportos, mas especialmente na modelagem do processo. Eu preciso ressaltar e valorizar muito isso, né? Com ampla participação de companhias aéreas, dos próprios agentes de carga, de vários aeroportos, para garantir realmente que a gente tivesse redesenhando o processo de uma forma a trazer maior eficiência logística, operacional, facilidade de uso, e a gente tem recebido um feedback muito positivo dos usuários, agora inclusive os que já estão com seus testes prontos, suas integrações preparadas, né? Realmente a satisfação com o sistema é muito grande, e aqui eu quero deixar a minha total admiração aqui pelos colegas João, o Wade, o Rafael, que também faz parte da equipe, que ajuda demais, a Luciana, o Moura, e eu poderia citar aqui colegas espalhados por todos os aeroportos. Estou sendo injusto até de ter parado por aqui, porque realmente são algumas dezenas de colegas aí que vêm colaborando para esse desenvolvimento. A própria IATA deu todo o suporte para a gente poder se integrar, né, ser mais um país aí, e um dos pioneiros, até pode-se dizer, quando se olha para o todo, a se adequar, né, a esse modelo de dados. Isso traz muita simplificação para aqueles que operam em vários países, especialmente para as companhias aéreas, e especialmente vocês, né? A grande parte daqueles que estão nos ouvindo agora certamente colaboraram em reuniões, colaboraram com a consulta pública da IN, e vem colaborando
através dos próprios Colfax, a identificar algumas importantes soluções, né, para que a gente possa implementar no sistema e garantir aí a melhor performance possível para a operacionalização aí da logística. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez, John, aí pela oportunidade, pela organização aí desse evento muito importante, porque não só faz parte dessa nossa estratégia de gestão da mudança, mas também com um foco num dos principais intervenientes usuários desse novo sistema. Então, sem mais delongas, eu quero novamente aí deixar minha admiração pela equipe da Receita Federal, do SERPRO, que fez um trabalho sensacional no desenvolvimento desse sistema, e a todos vocês que colaboraram direto ou indiretamente. Muito obrigado, John. Deixo aí a palavra com os nossos grandes especialistas. Muito obrigado, Zambrano. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês de fazer esse encontro. E, sem mais delongas, passo a palavra ao João e à equipe para começar a falar sobre o cronograma e a implementação. Por favor. Bom dia a todos. Eu acho que o Zambrano já falou tudo aí referente ao projeto, do objetivo aqui do nosso encontro de hoje. Queria só reforçar o agradecimento ao Procomex, aí, a pessoa do John, por todo o trabalho aí de organização, sempre muito bem feita, impecável, tá? Obrigado aí, John, poder divulgar aí o nosso projeto aí, que vai ser fundamental aí para o mercado. E agradecer ao Zambrano pelas palavras, a nossa equipe realmente é bastante dedicada aí, é uma equipe muito grande mesmo, e hoje estamos aí na reta final, e o Wade vai começar agora a fazer uma apresentação, e logo em seguida vamos responder as perguntas que já foram enviadas e outras que porventura surjam aí. Mas a ideia realmente é fomentar aí que os agentes de carga a iniciarem os testes, aqueles que já não iniciaram. Temos ainda um número significativo que não iniciou os testes, então isso nos preocupa, sendo que os maiores já estão testando, né? Mas a gente percebe que alguns agentes de carga que têm um volume de médio para pequeno, eles não iniciaram, e a gente quer justamente estimulá-los a que faça o quanto antes, para não deixar para fazer isso em cima da hora, sob prejuízo aí para o próprio negócio, tá bom? Eide, por favor. Obrigado. Agradecer nunca é demais, então agradecer novamente ao John e ao Procomex, toda a equipe que nos deu esse apoio, que fez toda a organização do evento, a Márcia, principalmente, que foi o meu contato, para que ela abraçou a ideia assim, da nossa necessidade de estar fazendo essa divulgação, focado principalmente num dos intervenientes que a gente tem visto, assim, que a participação ainda é bastante modesta com relação ao tamanho que é toda a parte de manifestação, toda a importância que esse ator vai ter no novo sistema de controle de carga. Vou compartilhar uma apresentação bem breve. Minha tela já está compartilhada, a tela 2? Ainda não, Neide, não apareceu para nós ainda. Para mim aparece como compartilhada, já não deu certo, não? Não, ainda não está não, Eide. Instante. Ok, pronto. Vamos ver. Pronto, agora foi, né? Foi sim, Eide. Sim, Eide. Apareceu, Eide. Ok. Deixa eu tirar essas telas aqui. Bom, de uma forma básica, assim, o Sistema Importação é um projeto que a gente já tem desenvolvido desde 2018. Então, nós já fizemos vários eventos de divulgação das funcionalidades, do conceito que a gente está implementando com esse novo sistema, né? Ele foi construído com base nas diretivas do Acordo de Facilitação do Comércio, nas diretivas da Convenção de Kyoto revisada da Organização Mundial das Aduanas, com as melhores práticas aduaneiras com relação à simplificação dos controles e agilidade nos processos.
O foco aqui, como a gente já tem enfatizado há um bom tempo, é justamente a questão do agente de carga, a importância desse interveniente no novo processo. Porque hoje, como é que o agente de carga atua dentro do mantra na manifestação aérea? Simplesmente não atua. Não existe uma função específica do agente de carga, uma transação específica em que o agente de carga tem que entrar no sistema mantra e fazer as atribuições que são de sua responsabilidade. No CCT Importação, nós trouxemos esse agente que ficava embaixo da companhia aérea para que ele realmente apareça, para que ele realmente mostre a sua efetiva função dentro do sistema. Então, o que vai acontecer? O agente de carga ele vai prestar toda a manifestação das cargas house e toda a desconsolidação da sua carga diretamente no sistema, como agente de carga, e não mais como um funcionário de um transportador, que o transportador no mantra é que tinha acesso a essa funcionalidade. Tá? E como é que ele vai fazer essa manifestação? A gente fez a adoção do XML padrão IATA, uma forma de uma comunicação internacionalmente difundida no modal aéreo, tá? E que se seguisse um padrão internacional já aprovado no modelo de dados da OMA. E outra forma que o agente de cargas vai ter uma atuação efetiva no sistema é que agora ele vai atuar diretamente com a integração dos controles próprios, do sistema próprio do agente de carga, através de mensageria, através de serviços, vai se comunicar diretamente com o CCT Importação. E isso vai dar maior transparência e maior previsibilidade das informações para todos os demais intervenientes. Ou seja, com a integração do controle e você informando diretamente do seu sistema, você vai ter maior segurança nas informações que vocês estão prestando. Essa informação vai aparecer diretamente no CCT Importação, gerando maior transparência e maior visibilidade para todos os demais intervenientes que estão interessados nessa informação. Tá? O agente de carga hoje, a principal função dele no CCT Importação vai ser a informação dos arquivos XML do padrão IATA, do house, que é o XFZB, e a informação da desconsolidação, que é a associação dos houses com o master, que é o arquivo XFHL. Tá? Então, esses padrões são comercializados pelo IATA, já tem uma divulgação de como é que é o formato dessa mensageria. Então, é importante que o agente de carga já tenha o conhecimento desse padrão, desse formato, para que ele possa já adequar toda a parte de mensageria do seu sistema com o CCT Importação. Tá? E como é que o agente de carga vai ter que fazer essa informação no CCT? Então, o primeiro passo, uma vez que, como eu já tinha informado, o agente de carga no mantra, ele não aparecia de forma direta no sistema, aparecia sempre embaixo de um transportador aéreo, ele vai ter que se apresentar ao Portal Único do Comércio Exterior. Ele vai ter que conseguir estar habilitado como agente de carga para que ele possa fazer toda a parte de intercâmbio dessas informações. Só uma dúvida, vocês estão vendo todas essas mensagens aqui que aparecem também? Aparece, você diz do chat, Eiji? Isso, esse Tá, monte, aparece um só monte aqui. fechar. É como você é a co-host, ela acaba entrando. Mas pode deixar que as perguntas a gente está coletando e colocando na nossa planilha, tá? Não, então ok. Que depois a gente passa por elas no final. Uhum. Certo. Eu Mas imagino que as perguntas, só um detalhe, Eiji, então eu peço a todos que encaminhem as perguntas na visão para todos os participantes, né? Não diretamente ao Eiji, não sei se isso está acontecendo, tá? Porque daí as perguntas, a equipe do Procomex vai coletar e a gente responde no final. Bom? Não, ok, é que está pipocando um monte de mensagem aqui na minha tela e eu não sei se está aparecendo para todo mundo. Não, pode deixar que a gente vai estar coletando. Não, tá bom. Obrigada, Eiji. Então, voltando aqui à questão da providência inicial do agente de carga, para que ele realmente apareça dentro do CCT Importação. Então, o agente de carga ele vai ter que solicitar via portal ECAC da Receita Federal a formalização de um processo digital. Esse processo digital vai ter que ser formalizado em nome da pessoa jurídica do agente de carga e ser cadastrado com a área de concentração assuntos aduaneiros e o tipo de serviço
acesso a sistemas aduaneiros dispensado de habilitação. Tá? Então, por que é dispensado de habilitação? Porque o agente de carga ele vai atuar como agente de carga e não como um declarante de mercadoria. Então, ele não precisa estar habilitado para fazer as operações como um declarante de mercadoria, ok? Essa instrução do processo, como é que ela tem que ser? Vocês vão ter que formalizar um requerimento a partir de uma petição inicial na forma de um requerimento, né? Vão ter que colocar todas as informações referentes à pessoa jurídica, informações também da pessoa física, que será o requerente, que atuará como cadastrador da empresa dentro do portal único. Tá? Vão ter que juntar também o ato de constituição da empresa e o documento de identificação e o CPF de quem eles foram indicados como requerente. E qual que é o papel dessa pessoa física requerente? O papel desse requerente, primeiramente, é o seguinte: essa pessoa física é ela que vai responder por todos os atos registrados no sistema do comércio exterior. Então, ela tem que ter legitimidade para representar a pessoa jurídica. E essa legitimidade dessa pessoa física, ela está normatizada na IN da Receita Federal 2119. E ela define que as pessoas que podem responder pela empresa são sócios dirigentes, são sócios administradores, tá? Então, a pessoa que for indicada tem que ter qualificação conforme descrito na IN 2119, para que ela possa representar a pessoa jurídica. E essa pessoa que for cadastrada como requerente, ela automaticamente será o cadastrador dos demais funcionários dessa empresa. Ou seja, então você precisa fazer a habilitação, o cadastramento uma única vez de uma única pessoa, e a partir de então, essa pessoa vai entrar no sistema do cadastro de intervenientes, no Portal Único do Comércio Exterior, e vai cadastrar todos os demais funcionários que podem atuar em nome da pessoa jurídica. Tá? Além disso, no CCT Importação, existe a possibilidade da pessoa jurídica ser representada por uma outra pessoa jurídica. Então, o agente de carga ela pode dar uma delegação para uma exata, ou até mesmo para um outro agente de carga, ou para uma companhia aérea, atuar em seu nome na manifestação das cargas houses e na desconsolidação dessas cargas em master house. Tá bom? Então, é muito importante que essa providência aí de cadastramento seja tomada para que toda essa parte de manifestação e essa parte de representação funcione corretamente no CCT Importação, ok? Outra forma de atuação do agente de carga é a partir da integração do seu sistema próprio com a API do comércio, da API do Pucomex. Nessa API do Pucomex, ela tem várias APIs publicadas. Existem informações básicas referentes a como é que você vai fazer o acesso a essa API, através da certificação, como é que vai ser feita toda a parte de chaveamento da certificação para gerir segurança ao acesso. E existem duas APIs, assim, 3 APIs, para falar a verdade, importantes, que são integrados com o comércio, com o sistema importação, que seria basicamente o próprio API do sistema importação, a API do sistema recintos, que nós temos 2 eventos de integração com recintos, e a parte de notificação, que a notificação funciona da seguinte forma: a partir do momento que o interveniente ele faz a assinatura desse serviço de notificação, ele pode cadastrar alguns eventos de interesse dele. E aí os eventos de interesse do sistema importação já estão publicados aqui para o perfil agente de cargas. Então, o agente de cargas, ele vai receber notificações, se ele assinar esse evento, a partir de determinados eventos que aconteceram no sistema importação. Por exemplo, aconteceu algum bloqueio de interesse dele num master ou num AWB. Ele vai receber essa notificação push, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar no sistema qual que é o tipo de bloqueio que pode estar impedindo ou não o fluxo da carga de interesse dele. Então, existe a parte de bloqueio, desbloqueio, de master lead house, inclusão de conhecimentos associados à viagem, tanto AWB como e Master AWB.
E nós estamos também trabalhando em várias outras notificações que vão ser implementadas ao longo das próximas releases, tá? Para início de projeto, a gente tem essas notificações que são, de certa forma, de interesse para fins de alerta de algum evento de interesse do agente de carga. Fora essa questão da notificação, nós temos vários outros serviços publicados dentro da API do CCT Importação, e aí sim, esses serviços dizem respeito principalmente à postagem dos arquivos XFHL e XFCB via exclusivamente serviço. Não existe, por enquanto, nessa primeira versão do sistema, que vai entrar em produção no dia 30 de julho, a possibilidade de manifestação em tela. Tá? Então, é necessário que o agente de carga verifique, conheça o arquivo XML de hiato, o padrão XML de hiato, entre aqui na API do CCT Importação e verifique como é que vai funcionar esse serviço de postagem de envios. Aqui na API nós temos algumas informações básicas de alguns campos, algumas tags que nós consideramos serem importantes, são obrigatórias para a Receita Federal do Brasil, tá? E essas tags, assim, representam, inclusive, uma melhor transparência para o próprio cliente do agente de carga, que seria, basicamente, o seu importador, o seu despachante, que os contratam, né, para fins de trazer essa carga. Então, deem uma boa lida nesses campos de identificação. Um campo assim, que eu destaco de importância bastante peculiar para fins de informação, de interesse do importador, seria justamente a parte que fala sobre o recinto aduaneiro de destino da carga, que eu não estou achando aqui, João. ZB, você está no XFHL aí. Perdão. XFHL, perfeito. Você tem que ir para o XFCB. XFCB, isso. Que é o arquivo relativo ao house. Então, aqui nas informações, a gente tem o campo de identificação do consignatário, que é um campo de interesse da Receita Federal. Esse campo, se você não tiver informado na manifestação, quando da chegada da viagem, vai gerar um bloqueio automático e ele só será desbloqueado 24 horas depois que você informar o consignatário nesse arquivo. Outro campo de interesse também dos clientes seria o código do recinto aduaneiro de destino da carga. Ou seja, quando você informa nesse campo um recinto de destino, por exemplo, de zona primária ou até mesmo de zona secundária, vai indicar qual que é o tratamento que vai ser dispensado a essa carga. Ou seja, se você indicar aqui que essa carga vai ser desembaraçada no recinto de zona secundária, essa informação já vai ser do conhecimento do depositário do aeroporto de chegada e ele já vai ter a possibilidade de organizar essa carga para uma retirada num trânsito aduaneiro, porque ele sabe que essa carga não vai ser destinada para armazenamento ou desembaraço nesse recinto. Tá? Então, todas essas informações aqui que constam no arquivo, nesses campos que são obrigatórios para a Receita Federal, de campos de interesse da Receita Federal, são campos importantes para que você dê o maior fluxo, de maior velocidade no fluxo da carga, maior celeridade, maior transparência e melhor informação de qual que vai ser o destino da carga. Okay? Então, essa parte aqui da API, ela possui vários outros serviços de interesse, tá? Tem serviço de consultas da carga, ou seja, vocês não precisam ficar entrando diretamente no sistema de importação, consultas de viagem, as previsões das viagens estão chegando, vocês podem pesquisar também as cargas que vão estar chegando nessa viagem, e buscar alimentar todas essas informações diretamente no sistema de vocês. Não precisa vocês entrarem no portal único para fazer toda essa busca em tela das informações que vocês obtêm via serviço, via API do CCT Importação. Tá?
Então, a API seria o principal sistema de envio para consultas de dados e envio e consultas de dados do CCT Importação. Nós nós prevemos, nós temos ciência de que vai ser o principal canal de acesso de informações do setor privado, não só agente de carga, mas também transportador e exatas. Como eu já tinha dito, na versão que vai ser publicada no dia 30 de julho, toda a manifestação de cargas e viagens vão ser feitas exclusivamente via serviço host, via API, tá? E vocês ficarão cientes de eventos de interesse através de notificações que também vai ser via uma API, vocês vão ter que estar adaptados a assinar essas notificações para obter essas informações de interesse, certo? Com relação ao portal único do comércio exterior, versão de treinamento, a versão de treinamento já está publicada, disponível desde o dia 12 de janeiro, já está aberta para testes de funcionalidades. É importante que vocês façam toda essa parte de manifestação e entrem também no portal para verificar quais são as funcionalidades que nós desenvolvemos, para que vocês também possam testar e possam fazer sugestões de algum cenário de uso do sistema atual de vocês, tá? Esse feedback é muito importante para que nós também possamos desenvolver as melhorias do sistema e também possamos fazer a implementação de outras funcionalidades que nós não visualizamos, mas que são de interesse e que facilitam o trabalho de vocês. Então, no Portal Único, o ambiente é o VAL Portal Único Syscomex. Aqui tem um QR Code que, se vocês apontarem o celular, ele vai diretamente nessa página da internet. E aí vocês, a partir do momento que vocês já estiverem cadastrados para operar como agente de carga, vocês entram na função de cadeia logística e entram como agente de cargas. Lá tem a publicação de toda a funcionalidade de forma geral que foi desenvolvida dentro do ambiente de treinamento. E essa versão de treinamento, ela vai ser, basicamente, é a versão que vai entrar em produção no dia 30. Nós estamos, no primeiro semestre, desenvolvendo algumas outras funcionalidades que vão ser testadas agora no final do mês e vai ser publicado no dia 4/6, mas conforme a gente já tem alertado todos os intervenientes privados, não deixem para se entrar somente no dia 6 no ambiente de treinamento para ver só a versão de produção, porque não vai dar tempo. São inúmeras funcionalidades, nós temos acompanhado o trabalho de vários intervenientes, transportadores aéreos, agentes de carga, depositários, e nós temos visto uma dificuldade grande, um trabalho muito grande para que seja feita a adaptação de todos os sistemas deles para que se comunique tanto com a API do CCT de importação e como para o próprio CCT de importação no ambiente de treinamento. Tá? Então, a gente já está quase 2 meses e meio da entrada em produção, então é necessário que vocês procurem se adaptar o quanto antes, entrar no ambiente de teste e fazer toda a simulação dos cenários que vocês veem no dia a dia no ambiente de treinamento. Tá? O cronograma de implantação, então nós temos agora somente 3 meses do primeiro semestre para fins de implantação. Janeiro, fevereiro e março e abril nós trabalhamos em várias etapas na atualização da IN, trabalhamos na atualização do manual do usuário, fizemos a qualificação de vários servidores da Receita Federal para atuarem como pontos focais nas diversas unidades da Receita Federal. Tá? E agora estamos no mês de maio e nós estamos dando continuidade desde janeiro até em todos os meses. Nós temos feito os testes monitorados em ambiente de treinamento junto com o setor privado. Tá? Então, temos atendido a vários questionamentos, várias dúvidas dos intervenientes de forma individual ou até mesmo de forma coletiva. É importante que se faça testes integrados para que você veja todo o fluxo da movimentação da carga dentro do CCT de importação, e nós temos feito bastante trabalhos de esclarecimento de dúvidas particulares de intervenientes, de agentes de cargas que nos procuram, referente a tanto dúvidas simples com relação a campos de preenchimento do XML, como até situações
mais estruturadas referente a todo o fluxo, todo o procedimento do interveniente no sistema de importação. Para o final do mês, já para a próxima semana, já vai iniciar a homologação da versão do MVP. Tá? Então, essa versão do MVP vai tomar parte do tempo da equipe do sistema de importação. Nós não vamos ter tanta disponibilidade, mas, de qualquer forma, nós ainda vamos tentar encaixar várias dúvidas, assim, várias reuniões para esclarecimento de dúvidas, de qualquer forma, durante esse período de homologação dessa versão. Essa versão ela vai ser publicada no dia 4 de junho, em treinamento, ou seja, vai ser mais um período de intensificação do período de testes em ambiente, e agora, basicamente, na versão final que vai entrar em produção. Como o Sérgio já comentou, nós tivemos um atraso na publicação da IN, então prevemos que em junho nós tenhamos finalmente essa publicação. Também temos a publicação, vamos trabalhar na publicação de uma portaria da Coordenação de Administração Aduaneira para fins de estabelecimento de alguns parâmetros específicos do sistema. Tá? E no mês de julho, nós temos a previsão de um piloto em produção em apenas uma unidade aeroportuária, do dia 9 ao dia 29 de julho, para a gente testar todos os cenários, testar a estabilidade do sistema, testar todas as funcionalidades em ambiente de produção, já com dados reais de produção. E para o dia 30 de julho vai ser uma virada de chave geral, onde toda manifestação de voo regular vai ser feita a partir do dia 30/7 no CCT Importação, ou seja, a gente vai desligar o mantra e vai ligar o CCT Importação. As cargas que, porventura, já estiverem no mantra vão seguir toda a parte, todo o fluxo até a sua baixa dentro do mantra, e todas as cargas que serão manifestadas a partir do dia 30 já vão nascer dentro do CCT Importação. O cronograma do portal único já foi divulgado desde dezembro do ano passado, então a previsão que nós estamos trabalhando é para julho de 2023 entregar o CCT aéreo já integrado com a declaração de importação, certo? Aqui a gente tem alguns dados referentes aos links para problemas tecnológicos. Aqui você pode acessar o Central Serpro. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a negócios e até mesmo dúvidas com relação às funcionalidades para fins de testes integrados ou testes com a equipe do sistema de importação, vocês têm um e-mail de contato da divisão de importação, e o manual de usuário do CCT Importação também já está publicado, já está na sua terceira atualização, a versão de atualização é de março de 2023, também vocês acessam a partir desse link, ok? Seria basicamente esse alerta que a gente tem para fazer referente ao CCT Importação, especificamente para os agentes de carga, tá? E aí eu coloco, nos colocamos à disposição para o esclarecimento das dúvidas que foram encaminhadas via chat ou via a inscrição para esse evento. Então, a partir deste então, tanto o João como o Rafael e eu estaremos disponíveis aí para as dúvidas que foram colocadas pelo público em geral. Obrigada, Eide. Coloca no... Rafael também está conosco, né? Aqui. Então, vamos iniciar aqui, nós temos, como o João falou, então nós vamos agora passar para as perguntas que as pessoas que se inscreveram no evento encaminharam previamente, também as perguntas colocadas no chat. Vamos iniciar com uma troca de mensagens que houve no chat em relação ao cadastro, né? Então,
a Gabriela colocou que ela está com um pouco de dificuldade para fazer o cadastro como agente de cargas, né? Ela pede, assim, um esclarecimento do processo correto para fazer essa solicitação. Uma pessoa também comentou que ela já deu entrada no processo, mas está em análise há mais de 20 dias. Então, qual é a orientação para realizar o cadastro? Bom, referente ao cadastro, assim, a questão eu tentei destacar bastante as providências iniciais do cadastramento, justamente pelas dúvidas que nós temos recebido diretamente na Caixa Corporativa da Receita. Então, eram dúvidas basicamente referente a como é que eu faço o processo digital. Então, você vai ter que entrar no ECAC, solicitar o processo digital. Qual que é a área de atuação que eu tenho que colocar no serviço que eu vou solicitar. Então, seria assuntos aduaneiros, acesso a sistemas aduaneiros dispensados de habilitação. Tá? O processo tem que ser aberto em nome da pessoa jurídica. Na petição inicial, vocês vão ter que fazer, não existe um formato específico, assim, você tem que seguir tal modelo, tal formato, não, você pode fazer um requerimento simples, solicitando, assim, a pessoa jurídica tal requer que seja feito o cadastramento para atuar no sistema de importação, na atuação de agente de carga, ou na atuação de transportador aéreo, ou na atuação de exata. Tá? Deve juntar nesse processo digital o ato de constituição da empresa, que é onde a Receita Federal vai analisar toda a parte de constituição formal, toda a parte do cadastro, formação do quadro societário. Deve juntar também o documento de identificação e o CPF da pessoa que vai se atuar como requerente dessa empresa. E esse requerente, ela deve necessariamente constar dentro do quadro societário ou como administrador, ou como diretor, ou como presidente da empresa, ou seja, ela deve ser uma pessoa que tem legitimidade para que possa atuar em nome das pessoas jurídicas. E aí, a partir do momento que essa instrução do processo estiver completa, o servidor da Receita Federal vai fazer todo o cadastramento de atuação, e essa pessoa, o CPF indicado como requerente, ele automaticamente vai ser cadastrado como um representante cadastrador, ou seja, ele vai ser o responsável para fazer o cadastramento dos demais representantes, tanto funcionários como uma representação indireta de uma pessoa jurídica. Com relação à unidade que vai o processo administrativo, é muito importante que as pessoas, os agentes de cargos, a partir do momento que fizerem toda a instrução completa, entrem no ECAC, entrem lá na parte de processos eletrônicos e acompanhem como é que está a tramitação. Muitas vezes existe algum despacho do servidor dentro do processo, que é necessário que a pessoa jurídica entre, analise e verifique se há alguma pendência de instrução ou não. Com relação à demora assim, de atendimento, isso também a gente tem que verificar em quais unidades que esses processos estão sendo encaminhados. E aí é importante que o interveniente ou requerente entre em contato com essa unidade para justamente entender se a situação é de fila, se a situação é de algum problema de instrução, porque o que nós temos acompanhado, principalmente na Alfândega de São Paulo, que vai concentrar a maioria dos processos administrativos de cadastramento de interveniente, de agente de carga e de exatas, assim, que nós temos acompanhado assim, para o CCT Importação. Existe uma fila de mais de 70 a 80 processos de análise de cadastramento. Então, é muito importante que o requerente entre em contato com a unidade, verifique se existe alguma dificuldade, e caso seja necessário, pode nos comunicar ou pode comunicar diretamente a divisão responsável pelos intervenientes, que é a divisão de gestão de intervenientes do comércio internacional, a DIGIN, da Coana, para que ele verifique junto com a unidade assim, quais são as providências que podem ser tomadas para fins de diminuição dessa fila. Tá? Então, eu posso depois passar um e-mail da própria coordenação, da própria divisão de intervenientes, para que seja feito o encaminhamento. E caso, nessa apresentação que vai ser disponibilizada aí por vocês, depois para o público geral,
contém também a informação do e-mail da divisão de importação. Se a gente receber no e-mail da divisão de importação, nós também podemos fazer um encaminhamento direto para a divisão correta, para que verifique as providências cabíveis. Essas instruções que você passou aí estão no manual, né? Só confirmando aí, estão no manual do Essas CCT, né? informações que eu coloquei na apresentação, elas estão mais detalhadas que o manual. Inclusive, eu vou atualizar o manual com esse passo a passo que eu coloquei aqui na apresentação. Maravilha. Só orientação, assim, para quem não conhece, a gente tem o manual do CCT Importação, a gente pode passar o link aí também no chat, que tem aí, a gente espera que contenha todas as informações necessárias para todos os intervenientes utilizarem o novo módulo. E aí, tudo aquilo que não tiver lá, eu peço que vocês passem feedback para a gente poder sempre estar atualizando e manter esse manual o mais completo possível. De qualquer forma, né, pessoal, esse detalhamento que o Wade apresentou hoje aí vai ficar gravado aqui no Procomex, né, e à disposição de todos. Perfeito. E alguma dúvida? Tem algum e-mail que possa ser encaminhado com alguma dúvida em relação a esse cadastramento? Então, seria o da Digin Coana. Eu só vou confirmar o e-mail correto e eu vou estar publicando aqui no chat das conversas. Excelente. Obrigada. Bom, agora até já foi falado da data de entrada em produção, né? Mas tem duas perguntas. Uma é se a entrada ela vai ser 100% em todas as aduanas ou se vai ser uma implementação gradativa em alguns recintos. Márcia, conforme o Wade já mencionou ali no cronograma, a gente vai, no início de julho, iniciar um piloto, né, em produção em um aeroporto, em um único aeroporto, né, que a gente é um aeroporto pequeno, né, para poder fazer justamente esses testes aí, mas em produção, deixando claro. E aí sim, no dia 30 de julho, vamos abrir para todos os aeroportos do país, então é o que a gente chama de virada de chave. Não vai ter uma implantação gradual, serão apenas esses 2 momentos. Perfeito, perfeito. Então, até para ratificar isso, então, as cargas para o Brasil compartidas no dia 30/7, na origem, deverão estar no CCT, né, para chegada no 31/7. É isso, né? Correto. Só para... Correto. Perfeito. Para deixar claro, a partir do dia 30/7, as manifestações, todas as cargas e viagens com previsão de chegada no Brasil deixam de ser informadas no Mantra e passam a ser informadas no CCT. Exclusivamente, Exclusivamente. As cargas que já previamente manifestadas nos dias anteriores vão ter o seu ciclo de vida completado dentro do próprio Mantra, tá? E cabe ressaltar também, pessoal, que para voos regulares, voos não regulares, a entrada permanecerá como hoje, ou seja, no Mantra, tá? Isso é só para reforçar o que a gente já deu ampla divulgação. Excelente. Obrigada. Agora tem umas perguntas mais técnicas, até que foram enviadas previamente ao evento. Há duas sobre a questão dos 11 dígitos, né? Como cadastrar no CCT um house fora dos 11 dígitos do padrão IATA? Se aplica a mesma regra de hoje? Corta letras, dígito da direita para a esquerda? No caso do house, né, ele tem uma limitação de 11 dígitos e não permite a inclusão de caracteres especiais. Ele é alfanumérico e não permite a inclusão de caracteres especiais. Está limitado a 11 dígitos, ou seja, de 1 a 11, mas não tem como ultrapassar essa quantidade de caracteres. Tem até uma pergunta com relação a isso, e já até antecipando, não é possível passar dessa quantidade de caracteres, ok? Lembrando que a gente não está mais naquela nomenclatura do Mantra que o número do house envolve o número do master, né? Esses 11 que o João está falando são especificamente a numeração do house. E a gente seguiu o padrão internacional aí que a ATA coloca, de 1 a 11 dígitos, tá? Perfeito. Obrigada. Outra pergunta também que foi encaminhada previamente: como o CCT abordará as DTAs? Se não haverá mais TCs, né, os tratamentos de carga, como devemos prosseguir? Continuarão havendo diferentes tabelas de armazenagem, né? Agora que não teremos mais os tratamentos, como fazemos esses apontamentos no CCT? Solicitação de tratamentos especiais, temperatura controlada e etc.
No que diz respeito ao tratamento de carga, acho que já foi também divulgado, vamos só ratificar aqui, não haverá mais o tratamento de carga, né, nas informações do CCT. Né? Tem no Mantra, mas no CCT não terão essas informações, e todas as DTAs, para iniciarem o trânsito, elas estarão na situação recepcionadas, ou seja, as cargas vão chegar nos aeroportos, serão recepcionadas pelo depositário, tá? Necessariamente, e a partir daí, sim, registrada a DTA. Então, não tem a questão do TC hoje, a TC4, TC6, não. Todas as cargas serão recepcionadas e, a partir daí, a DTA registrada, como hoje, eu quero dizer, no Siscomex Trânsito, seguindo as etapas que hoje já acontecem. Só um detalhe, assim, com relação às tarifas de armazenagem que foram comentadas. Esse assunto nós já levamos à ANAC, que ela já fez uma manifestação, inclusive ela já está trabalhando no normativo próprio, e o que ela nos adiantou é que se a carga, existe uma tabela específica para remoção da carga em até 24 horas, ou seja, será aplicada basicamente essa tabela para as cargas que saírem em trânsito aduaneiro em até 24 horas da chegada, independente da informação do tratamento de carga. E deixando claro também, né, pessoal, que questão tarifária, se vai ter uma tabela, 2 tabelas, isso não é responsabilidade da Receita Federal. Quem estabelece essas questões tarifárias é a própria ANAC, ok? Para a Receita Federal, o que importa é o controle aduaneiro, a carga está devidamente, vamos dizer, sob controle aduaneiro, ou seja, com o responsável por aquela carga, daí esse procedimento, ou seja, a carga saiu da aeronave sob responsabilidade da companhia aérea, foi recepcionada pelo depositário, ou seja, ela vai ficar sob responsabilidade do depositário, e aí daí em diante vai seguir, por exemplo, no caso de uma DTA. Se vai ser a forma de cobrança disso daí vai ficar a cargo, conforme já explicado pelo EID, mas deixando claro que a responsabilidade é da ANAC, será qualquer orientação nesse sentido será estabelecido por eles. A ANAC está em contato conosco, eles conhecem o projeto, já foram apresentados a eles, e eles estão cientes das nossas etapas, enfim, do nosso projeto. Ou seja, eles vão adotar todas as medidas cabíveis nesse sentido aí. Perfeito. Eu acho que essa pergunta tem uma segunda parte referente aos manuseios especiais da carga, né? Carga de refrigeração. Exatamente. Como funcionarão, né? A exceção de geladeira, a remoção do CCT. Uhum. Rafael, você quer falar um pouquinho dessa parte aí dos Special Handling Code? Essas informações que hoje no Mantra são chamadas de natureza da carga, né? Elas no CCT, lembrando que no CCT a gente está sempre adotando o padrão internacional proposto pela IATA, do cargo XML. Então, no padrão internacional da IATA, ela tem 3 subcategorias onde você pode informar esses tratamentos de carga. Lá eles chamam de Special Handling Codes, né? Então, são códigos de manuseio especial. E existe uma tabela da IATA de domínio para esses códigos, mas o CCT está aceitando tanto códigos dentro do domínio da IATA, quanto códigos fora do domínio da IATA, porque a gente sabe que no Mantra hoje já existia uma tabela própria brasileira, aí, né, que não seguia a IATA. Então, na verdade, vocês podem continuar usando os códigos que vocês quiserem, desde que vocês consigam se comunicar. E esses códigos, na verdade, vão ser lidos pelos depositários, que vão utilizá-los para fazer o devido manuseio da carga, né? Então, o que a gente faz quando vai exibir essas informações em tela, se vocês usam um código padrão da IATA, a gente vai traduzir esse código e mostrar ali o que ele significa. Se vocês usam outro tipo de código, aí a gente pede que vocês mandem um detalhamento em texto, o próprio XML da IATA já permite isso. Então, assim, acho que tem um limite hoje também no Mantra de 9 naturezas, né? No CCT também não tem mais esse limite. Então, assim, tem bastante espaço lá no XML para prestar esse tipo de informação, tá? Perfeito, obrigada. E como serão tratadas as indisponibilidades e divergências? As indisponibilidades nós tratamos como a gente chama dos bloqueios, né? Que são bloqueios existentes no próprio CCT e vão impedir a sequência, né? O fluxo da carga,
ok? Existem esses bloqueios que a gente chama, que poderão ser automáticos ou os manuais, ou seja, feitos pela fiscalização da Receita Federal. E os automáticos é um controle do sistema justamente para interromper o fluxo caso ele saia do que a Receita considera um fluxo normal, ideal. O exemplo típico é uma carga, por exemplo, informada no CCT após os prazos estabelecidos, ou até mesmo após a chegada da aeronave, né? Após a chegada da viagem. Essa carga poderá ser informada pelo agente de carga, no caso, né? Ou pela própria companhia aérea. No entanto, ela ficará automaticamente bloqueada, ou seja, fazendo uma analogia, ela, como tem hoje a indisponibilidade 8.9, seria a interrupção do fluxo da carga, ou seja, ela vai ficar parada, aguardando uma ação, né, da Receita Federal por conta de uma análise eventual. Né? Mas é só para deixar claro que essas indisponibilidades continuarão a ser tratadas para a Receita, de forma automática ou pontual, conforme o caso. Né? E aí, para eu me alongar muito aqui, para a gente dar oportunidade de ouvir outras perguntas, isso aí está detalhado bem no manual, tá? E, em paralelo, a gente fica à disposição para mais detalhes, mas é importante ressaltar isso, tá? As indisponibilidades serão tratadas de forma pontual ou automática, conforme o caso. Só para dar um rápido exemplo aqui, uma carga que chegue ao país sem consignatário, no caso de house ou direto, ela automaticamente será indisponibilizada por conta de não ter a informação do consignatário, do CPF, ou CNPJ, ou mesmo do passaporte do estrangeiro. Ou seja, ela ficará indisponível e até que o agente de carga, se for o house, ou a companhia aérea, no caso do direto, informe qual é o CNPJ, o CPF do consignatário, ela ficará bloqueada. Não poderá registrar DI nem DTA, ficará parada ali aguardando. Após a informação do consignatário, aí haverá um prazo de 24 horas para o desbloqueio automático, tá? Caso não haja nenhum interesse da fiscalização e aprofundar essa verificação, ok? Então, é só um rápido exemplo do que seria uma indisponibilidade, talvez uma das principais do CCT. Deixando claro que no CCT a gente não usa mais esse nome de indisponibilidade, a nomenclatura lá é bloqueio de carga, né? A carga pode estar bloqueada ou não ter, ou estar desbloqueada. Como a maioria dos agentes de carga conhecem o Syscomex Carga, do modal aquaviário, eles vão entender bem o que nós estamos dizendo aqui, porque para eles já é comum esse termo para o aquaviário. Então, nós só estamos trazendo aqui, fazendo uma adequação aqui no aéreo. Perfeito. Em relação a outra questão, processo de reetiquetagem parcial ou total. Como vai funcionar esse processo? Esse processo necessariamente passa por uma análise da Receita, né? Não é nada que consiga ocorrer de forma automática. Então, vai ter que ter um pedido, né? Já que o problema de reetiquetagem, por questões óbvias, precisa passar pelo crivo da Receita, eles vão solicitar a unidade local, que cairá nas mãos de um fiscal da Receita, que vai proceder a essa análise e orientá-lo nesse sentido, né? De como proceder. Isso daí pode, conforme o caso, variar até mesmo entre unidades, tanto que essas unidades locais poderão, né, e deverão emitir ordens de serviços locais para poder orientar, porque existem diversidades conforme o aeroporto. Então, temos aeroportos gigantescos como Guarulhos, Viracopos, e aeroportos menores. Então, conforme a análise de risco, o administrador local, o delegado, ele pode estabelecer controles mais detalhados ou menos para poder ter o controle da carga, entendeu? Então, isso aí deve ser normatizado, mas, via de regra, terá que haver uma solicitação à Receita para proceder a esse trabalho de reetiquetagem. Ou seja, o que já acontece hoje, nesse ponto não vai mudar. Obrigada, João. Liberação de carga parcial com uma fatura de importação apenas. Como vai ser a liberação parcial no CCT? A liberação parcial seria uma possibilidade que será detalhada mais à frente, ou seja, o sistema permite que uma carga, por exemplo, chegou uma carga com 50 volumes, foi desembaraçada, por alguma questão logística, 25 serão entregues agora
e 25 amanhã. Veja que a carga está desembaraçada à disposição do importador, já passou pelos controles da Receita Federal, então não haverá problema por exemplo, de uma parte ser entregue hoje, por alguma questão logística, né, e 25 amanhã. Né? O próprio depositário poderá fazer esse registro de entregar 25 hoje e o restante no dia seguinte. Tá? Situações excepcionais serão tratadas pontualmente também, conforme eu falei, por portarias locais, ordens de serviço locais, caso não tenha uma orientação superior da própria Coana, através da portaria Coana que nós vamos editar, mencionada pelo Eide aí durante a apresentação. Perfeito, João. Agora, em relação à retificação, por exemplo, caso não informemos de início que a carga será de trânsito, por exemplo, né? Por algum motivo qualquer, e quando a carga chegar, né? Soubermos que ela é DTA só após, né? Após a chegada da carga. O processo pode ser retificado e quais os trâmites? Veja, nós possibilitamos a informação prévia do recinto aduaneiro de destino, que seria uma informação opcional e que pode facilitar tanto para o importador, o agente de carga, e para o depositário tratar essa carga, correto? Mas não é obrigatória, vai facilitar, porque o depositário sabendo, por exemplo, que o recinto de destino é um CLIA, pensando lá em São Paulo, um CLIA no interior de São Paulo, ele já pode posicionar essa carga numa situação que facilite toda a logística, entendeu? Agora, não há nenhum impedimento de você não se manifestar, por exemplo, você não sabe se vai fazer uma DTA ou uma DI no próprio aeroporto e que vai decidir depois. Não haverá bloqueio, não haverá nada. A carga, ao chegar no aeroporto, ela ficará na situação recepcionada, ou seja, pronta para o registro do despacho, né? Caso não haja um bloqueio, etc. Mas, via de regra, ela vai chegar, ficar recepcionada e aguardando a decisão do interessado, se vai registrar uma DI, uma DTA, uma DSI eletrônica, enfim, vincular um documento de saída. Não há nenhum problema da escolha ser feita naquele momento, tá? Só que em questões logísticas, a gente conversa com alguns depositários e eles dizem que seria importante para eles ter essa informação antecipada, mas perante o CCT, nenhum problema, Márcia. Excelente, obrigada, João. Como vai ser a relação do módulo CCT com o mapa? Né? A preocupação dele, né? As funções, né, as atribuições exercidas pelo mapa continuarão a ser da mesma forma, né? Hoje ele tem uma interação forte com o depositário, né? E continuará dessa forma. Por quê? Nessa primeira versão do CCT, o mapa não vai receber a informação diretamente do CCT, ok? Temos já previsão futuramente, sim, permitir essa visualização, mas nesse momento, para julho, agora não. O mapa basicamente continuará a fazer o processo de trabalho dele da mesma forma que hoje, ou seja, o depositário recebe as informações do CCT, né, e já disponibiliza disponibiliza ao mapa, né, quando ele verifica alguma indicação de madeira, não é isso? Ou mesmo pode não ter a informação na carga, porém, se visualmente, ao recepcionar essa carga, o depositário percebe que tem lá itens que são relativos à fiscalização do mapa, esse depositário coloca à disposição, informa o próprio mapa. Então, esse fluxo, sim, continuará da mesma forma, até que futuramente o mapa tenha acesso direto ao CCT. Perfeito. Aqui é uma pergunta de uma empresa de sistemas, né? Somos uma empresa de desenvolvimento de sistemas para comércio exterior. Já temos criado no CCT aéreo a inclusão do house e a vinculação do mesmo a uma viagem. Gostaríamos de saber qual seria a próxima etapa que devemos fazer para ter a desconsolidação. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Rafael, você conseguiu ver? Sim, eu entendi que ele manifestou o house, mas não informou não informou a associação. Eu não entendi. O principal em termos de manifestação para os agentes de carga, que acho que o Eide demonstrou ali, são o envio dos 2 arquivos XML, que é o arquivo XFZB, que ele representa o conhecimento de carga house, e o XFHL, que é o segundo arquivo, representa a lista de houses, ou seja, a desconsolidação de um determinado master. Então, para cada master, você envia um arquivo XFHL, né, ou desconsolidando, dizendo ali qual é a lista de houses dele. E, logicamente, você tem que mandar cada um dos seus houses, que é cada um dos XFZBs.
Então, fazendo essa tarefa, a parte de manifestação do agente de carga está cumprida, né? Aí, logicamente, tem os outros 2 arquivos que são enviados pelas companhias aéreas, aí não é com vocês. As companhias aéreas enviam o XFFM, que representa uma viagem, um manifesto de voo, e elas enviam o XFWB, que representa os conhecimentos de carga diretos ou master, né? E aí, com o envio dos arquivos da companhia aérea e dos agentes de carga, a gente faz esse link e monta o que a gente chama de árvore de manifestação. A gente tem a viagem inteira, com todos os seus diretos, todos os seus masters e todos os seus houses. E aí, posteriormente, as informações subsequentes não são dadas mais pelos agentes de carga. Aí você já vai entrar na etapa de informação da chegada da viagem, que é a própria companhia aérea que informa. Você vai entrar na etapa de recepção da carga, que já é informada pelo depositário aqui no Brasil, já no aeroporto, já puxando para o seu armazém. Você vai entrar na etapa de registro da declaração, da DI, da DTA, que o João estava falando, e, por fim, ali a entrega final da carga. Então, o mais importante mesmo nesse momento inicial, a atuação do agente de carga, é o envio desses 2 arquivos, o XFZB e o XFHE. E aí E pelo fica que eu entendi cumprida a obrigação. pelo que eu entendi da dúvida também, é como é que eles verificam se esses arquivos foram manifestados de forma correta. Sim, mesmo. Existem vários serviços que você vai consultar e tem um próprio retorno, o processamento do sistema de importação, que vai dar uma mensagem se foi rejeitado, se foi aceito. Para falar a verdade, existem 2 validações, né, Rafael? Uma Posso do deixar próprio mais claro? XSD. Pode falar. Quer que eu faça? Não, pode falar. A gente, quando se envia um arquivo XML no CCP, a gente precisa fazer 2 passos de checagem desse arquivo. O primeiro passo é a checagem se ele está de acordo com o padrão da IATA, esse padrão cargo XML. A gente chama essa etapa de validação. E, estando de acordo com o padrão da IATA, vocês recebem de volta um número de protocolo, tá? Com esse número de protocolo, vocês podem rodar uma segunda consulta, que está lá na nossa API, tá? Se vocês podem consultar lá na API. Então, vocês enviam por um web service e consultam a situação desse protocolo através de outro web service. E esse outro web service vai dizer se esse envio foi processado com sucesso ou se ele foi rejeitado. No caso dele ter sido rejeitado, ele vai dizer para vocês a lista de erros. Normalmente, os erros são autoexplicativos, é tranquilo de você identificar e corrigir. Se não for, aí a gente está à disposição aí para tentar ajudar, tá? Isso na questão de envio. Logicamente, a gente tem as consultas em tela também, que os agentes de carga têm acesso, e eu recomendo bastante que vocês usem, especialmente em momento de teste aí. Então, vocês podem entrar no portal único, no módulo carga e trânsito, no modal aéreo. Lá vocês têm dois pontos de vista das cargas, né, e das viagens. Tem o gerenciar cargas e gerenciar viagens. E por lá vocês podem procurar, enfim. No caso, para o agente de carga, a tela de mais interesse é das cargas mesmo, né? Você entra no gerenciar cargas, você joga ali o número, a identificação do seu house, por exemplo. Você pode até consultar usando filtros, houses que chegaram em tal aeroporto na última semana, por exemplo. E aí vocês conseguem encontrar as cargas de vocês para identificar se ela está lá, é porque ela foi enviada com sucesso, né? E aí tem uma aba de desconsolidação dentro do house, na qual vocês podem verificar se a desconsolidação também deu certo. Então, 2 formas. Vocês podem confirmar via número de protocolo, via máquina a máquina, né, via web service, ou vocês podem confirmar na tela também na consulta. Perfeito, obrigada, Rafael. Voltando ao tema cadastramento, quando um dirigente cadastrador, né, cadastrado com perfil para o agente de carga, se desligar da empresa, já está previsto o procedimento para excluir o mesmo e incluir o novo dirigente sem afetar os cadastros já realizados anteriormente? Então, nesse caso, Márcia, o próprio requerente inicial, que é cadastrado colocado como cadastrador dessa empresa, ele pode delegar essa função de cadastrador a algum outro sócio dirigente. Então, é muito importante que não seja só um único cadastrador representante dessa empresa. Na primeira cadastramento que o requerente fizer da colocação dos representantes da sua empresa, ele já pode nomear pelo menos mais 1 ou 2 cadastradores que possam atuar em nome da empresa. Então, dessa forma, você garante que outras pessoas que têm o poder de representação, que têm o poder e legitimidade de atuar em nome da empresa,
possam atuar também como a pessoa responsável por manter esses registros, esses cadastros atualizados, tá bom? Então, se você tiver essa precaução de, no começo, você nomear outros cadastradores, não ficar numa pessoa só, você não vai ter esse problema de ter que requerer para a Receita Federal a inclusão de um novo representante que tenha o perfil de cadastrador. Perfeito. Ainda sobre o cadastro, para cadastro dos funcionários, é necessário um certificado digital para cada pessoa física? Então, para o acesso ao CCT, para o acesso ao Portal Único do Comércio Exterior, você precisa de um eCPF. E aí, esse CPF, se tiver associado ao CNPJ do agente de carga do ator que você está entrando, o próprio sistema reconhece e vai liberar todo o acesso na função de agente de carga, ou de transportador, ou de depositário, para aquele CPF que está acessando o portal. Excelente, obrigada, Eide. A pergunta da Adriana, caso a companhia deixe de informar o CNPJ do agente no momento do envio do arquivo XFWB, no momento de vincular o manifesto dos houses, o sistema bloqueia a vinculação? Já estão averiguando este erro? Quer dizer, ela está afirmando, né? No momento de vincular o manifesto dos houses, o sistema bloqueia a vinculação. Já está sendo averiguado esse erro, tendo em vista que o sistema deveria rejeitar o arquivo da companhia, uma vez que o CNPJ é obrigatório. Márcia, no caso, no master, o CNPJ ele não está como obrigatório, no master exclusivamente. Quer dizer, na verdade, em nenhum dos arquivos, né, em nenhum dos conhecimentos, ele é obrigatório. Isso aí foi uma decisão nossa, né, até diferente do que eu tenho hoje no aquaviário, né, já que os agentes de carga conhecem bem. Então, nós optamos por não tornar o campo obrigatório. Ou seja, você pode enviar um arquivo, né, seja o FZB ou FWB, sem o consignatário, que o sistema aceita. Porém, essa carga, com exceção do master, ela será bloqueada, ok? Por conta de questão de controle aduaneiro. No Mas momento o da master, chegada no Brasil, né, João? no momento da chegada do Brasil, e terá aquela situação de que até que ele seja informado, vai ficar bloqueada, após a informação, 24 horas será baixado. Exclusivamente para o AWB direto ou o HAWB. No MAWB, não, isso daí não vai ter esse bloqueio. Porém, a gente sugere fortemente que as companhias aéreas informem justamente esse consignatário, uma vez que, obviamente, a companhia aérea tem o consignatário do master, que seria o agente de carga, obviamente a companhia aérea tem essa informação, então a gente sugere fortemente que seja informado para facilitação do fluxo, tá? Deixando claro que um master sem consignatário, tá? Por decisão até mesmo, decisão nossa, mas em comum acordo com os próprios agentes no decorrer do desenvolvimento do sistema, tá? Esse master vai ficar com a visibilidade aberta. O que eu quero dizer? O master, a gente protegeu os dados de uma carga por conta do consignatário. Se a carga está consignada à empresa A, somente a empresa A acessa as informações daquela carga. Se um master ele está sem consignatário, ele pode, em tese, pertencer a qualquer agente de carga. Então, para facilitar até uma eventual busca, foi permitido que esse conhecimento fique aberto para os agentes de carga justamente poderem consultar, uma vez que eles podem estar procurando quem é o meu master foi enviado, eu não sei qual é. Então, não vou me alongar muito aqui, mas a questão que as companhias aéreas informem o consignatário, porque elas têm, por que não vão informar? Ok? Agora, poxa, por algum motivo logístico, a companhia aérea não tem, naquele momento, como exceção, a informação do CNPJ do agente de carga. Tá bom, nesse caso, ele deixaria sem. Agora, para facilitar o fluxo, é fundamental, é muito importante, porém não é proibitivo, que seja informado o agente de carga, o CNPJ lá, tá? Quem está realizando testes no CCT está justamente se deparando com essas situações. E aí eles podem avaliar o quão importante é essa informação e o quanto facilita a logística, né, ao fluxo da carga.
Perfeito. Perfeito, João. Em relação Só complementando, Márcio, até a colega acrescentou aqui a informação, parece que tem, não sei se tem algum erro, algum bug atualmente no sistema, que quando você manda o arquivo antes e aí depois você não consegue vincular o XFHL, João, não sei se é isso. Eles falaram que reportaram para o SERP o problema. Depois a gente pode averiguar, tá? Assim, a gente já recebeu algumas informações nesse sentido. A questão é que quando você informa, primeiramente, o XFWB, no caso do master, sem consignatário, e, posteriormente, o agente de carga informa o XFHL, dá esse problema daí. Se você fizer na ordem inversa, não. Funciona normalmente, ou seja, se o agente de carga primeiro informa o FZB e o FHL e, posteriormente, a companhia aérea informa o master, ainda que sem consignatário, funciona. Então, eu acredito que seja esse problema que o interveniente está se referindo. Lógico, deixando claro que a gente ainda está justamente em testes, justamente para encontrar tanto vocês adaptarem os sistemas de vocês e encontrarem possíveis erros e corrigirem do nosso lado também, né? Então a gente pede que quanto mais vocês testem, quanto antes a gente encontrar esses erros, melhor para todo mundo lá no dia 30, né? Esse erro realmente é um erro que acredito já foi identificado há algum tempo, mas sempre que vocês identificarem, por favor, reportem ao SERPRO, a gente tem a central de serviços do SERPRO, só em caso de erro, de fato, né? Não é no caso de dúvida. Mas em caso de erro de funcionamento do sistema, como esse que foi mencionado, vocês podem reportar na central de serviços do SERPRO, abrindo um chamado lá. Eles têm um certo prazo para atender, tá bom? Obrigada, João. Rafael, o recinto aduaneiro é um campo recomendável, mas existe a possibilidade de se tornar um campo obrigatório no futuro? No momento, nós deixamos ele. A gente só coloca obrigatório aquilo que a gente entende que realmente seja obrigatório, né? Tanto que você vê, o CNPJ, que é fundamental para a gente, essa informação, nós deixamos ela ali como não obrigatória, porém de extrema relevância, porque ninguém quer a sua carga parada, bloqueada no aeroporto, pagando uma armazenagem, a tarifa de armazenagem caríssima, né? Então, esse caso daí especificamente, nós deixamos para facilitar o fluxo, né? E não pretendemos tornar obrigatório, porque quando você torna um campo obrigatório, existem, né, outras implicações que prejudicam justamente a manifestação, a informação da carga. Por exemplo, se ele porventura não possuir, ele vai ter que colocar um qualquer, vai ter que, entendeu? Então a gente está tentando evitar isso. Então a gente está dando a opção, olha, você quer que sua carga ande de forma mais célere? Poxa, ok, então informa isso que vai facilitar muito. Você não tem? Não informa, mas também não vai interromper, não vai prejudicar a manifestação da carga, entendeu, Márcia? Uhum. E nessa linha, a NCM, o código da NCM é obrigatório? Não, ele também é opcional, tá? Justamente nesse sentido. Por enquanto, e não há previsão de mudança, ele vai permanecer como opcional, ou seja, se a empresa tiver essa informação e quiser prestá-la para a Receita, eu costumo dizer, é sempre positivo. Por quê? Porque facilita o trabalho da Receita de gerenciamento de risco, é um operador que terá, por ter dado uma maior transparência, certamente terá uma visão melhor perante a Receita Federal, né? A sua imagem perante a Receita Federal, porque está dando transparência, e, às vezes, faltando uma NCM, dependendo da situação, o fiscal pode interromper esse fluxo para poder justamente querer saber, poxa, mas que mercadoria é essa? Um detalhe maior. E então eu costumo dizer, se tem a informação, preste essa informação, porque vai facilitar. Eu acho que ninguém tem nada a esconder. Os bons operadores, né, do comércio exterior, eles não têm por que deixar de informar essa carga. Agora, se porventura não tiver, não deu tempo na hora do pré-alerta, não, aí tudo bem, não informa. Mas a gente sempre sugere aos intervenientes que manifestem, se possível, essa informação. Mas não é obrigatória para nenhum, nem para master, nem para direto e nem para o house. Perfeito. Obrigada, João. No ambiente de testes, uma vez enviando o XML com os dados, tem um retorno de confirmação, seja do recebimento, seja da veracidade das informações obrigatórias, para saber se o teste foi bem sucedido? Então, como eu coloquei, vocês podem consultar pelo número de protocolo, né? Tem nas duas etapas de checagem. Na primeira etapa de validação,
Se você não conseguiu sequer estar de acordo com o padrão da IATA, então você mandou um XML mal formado, enfim, alguma coisa do tipo, que tem campos inexistentes lá no padrão da IATA, aí você já vai receber um retorno imediato dizendo que ele nem conseguiu gerar o número de protocolo e ali vai ter normalmente até em próprio inglês, assim, porque é do próprio padrão da IATA reclamando ali de alguma formatação do arquivo. Se você conseguiu passar pelo padrão da IATA, você recebe o número de protocolo e aí tem um outro web service que você consulta a situação de processamento. Normalmente, 1 segundo depois, esse arquivo já foi processado, tá? Então, vocês podem aguardar uns segundinhos e já chama ali e você já verifica se foi processado com sucesso. Se você aparece lá processed, quer dizer que já está na nossa base, está tudo correto. Se você recebe o rejected, aí tem a lista de erros ali para serem tratados, e aí o rejected não entrou na nossa base. Como eu falei, vocês podem consultar isso tanto via protocolo, quanto vocês podem entrar na consulta em tela para checar se o conhecimento de carga está lá informado e se a desconsolidação está lá informada. Obrigada, Rafael. Aqui tem uma mesma pergunta por mais de uma participante do Web Dialog. No caso do TC1, que registra a DI assim que chega, sem aguardar visa, como vai ser esse tema? Como vai ser tratado? A vinculação à DI continua igual. Tá? Com relação a TC1, o fato é que você está extraindo uma DI antecipada. E o procedimento, depois para a vinculação dessa DI à carga, continua sendo uma retificação, onde você vai ter que informar o termo de entrada e a data, se não me engano, a hora de chegada. A data ou hora de chegada, não me recordo. Mas o procedimento em si é idêntico, assim, não... É uma DI antecipada que somente vai ser vinculada à carga depois que ela tiver dado a chegada e tiver sido recepcionada pelo depositário. Hoje, Guarulhos e Viracopos têm habilitação para atuar na baldeação de carga destinada para exterior, hub. Atualmente, a companhia aérea faz a desconsolidação com hub, TC6. Como vai ficar essa situação? O agente de carga vai informar que a carga hub, ou como vamos fazer essa notificação? Bom, eu estou entendendo que seriam... Bom, pela pergunta, eu entendo que seria o hub, por conta de eu ter cargas chegadas ao Brasil apenas de passagem, que vão ter destino final outro país, provavelmente aqui na América do Sul, né? Então, essas cargas, no caso, elas vão ser manifestadas, chegando ao Brasil, elas serão manifestadas normalmente, né? No caso, Master e House, elas vão ser descarregadas. Caso essa carga não siga, se o Master tiver destino final no Brasil, então os houses serão recepcionados, né? E posteriormente poderão ser levados para outros países aqui, por exemplo, para outros países mediante a informação de outros másteres nascidos, né, criados com origem no Brasil, né? Se for essa operação. Caso seja uma operação em que o master já tenha o destino final, o exterior, e que está tão somente fazendo uma passagem pelo Brasil, aí não será necessário. Esse master será informado, descarregado no aeroporto no Brasil, Guarulhos, por exemplo, e posteriormente esse mesmo master será associado a uma nova viagem que sairá do Brasil para um outro país. Ok? A grande modificação aí, a grande questão aí é quando envolve house, que eu mencionei anteriormente, né? Essa logística que vai mudar significativamente, mas deixando claro que todo esse movimento que eu mencionei, principalmente do house, ele pode ser realizado sem a intervenção da Receita Federal, desde que as manifestações, as informações ocorram conforme orientado aí na IN e no próprio manual. Então, a grande novidade é essa daí, tornar o Brasil Hub, que foi um pleito de todos os intervenientes logo que nós iniciamos os trabalhos do CCT. Ainda voltando na NCM, né? Se a informação da NCM estiver errada, será necessária alteração? Irá gerar algum bloqueio? Não, por exemplo, se ele colocar uma NCM diferente do que, por exemplo, consta no campo descrição da mercadoria, que sejam incompatíveis, se for nesse sentido daí, não, só vai ter uma consequência de que na fiscalização pode chamar alguma atenção negativa da fiscalização. Agora, em termos de rejeição de arquivo, Rafael, me dá uma ajuda assim, o fato de ele colocar uma NCM inexistente,
A gente checa se a NCM tem 2, 4, 6 ou 8 6 ou 8 dígitos. dígitos. E eu não lembro E se a vai gente na tabela. acredito que a gente vai na tabela de Vai na NCM para ver se tabela a de NCM existe, né? Mas eu Isso. imagino que eles estavam colocando se colocar uma NCM que não é a correta ali no caso, né? Para aquela mercadoria. Aí porque o assim, sistema não rejeitaria, mas a fiscalização isso, pode ser um isso. alerta aí para o gerenciamento de riscos, a carga pode acabar sendo selecionada para fiscalização. Perfeito. A nossa última pergunta, eu sei que hoje o foco está nos agentes de carga, até havia uma pergunta no chat, a gente vai fazer um evento específico para importadores e despachantes na quinta-feira, das 11 ao meio-dia, mas acho que é uma informação importante até para os agentes, né? Qual é o papel do importador e do despachante no CCT? O importador, ele vai, e o despachante, no caso, que o representa, o papel dele, que é registrar basicamente o documento de saída, né, o documento de despacho, ele vai realizar do mesmo jeito que ele realiza hoje, ou seja, registrar sua DI, sua DSI eletrônica, tal como ele faz hoje. Não vai modificar em nada, tá? O que é importante aí, de forma resumida aqui? O importante é ele saber que a diferença básica do CCT em relação ao Mantra agora é que ele poderá, se constar como consignatário da carga, aquele despachante que representa aquele importador, né, consignatário da carga, ele poderá vincular um documento de saída manual, coisa que hoje só é realizado pela Receita Federal. Tá? Então, essa é uma novidade. Com relação à DI, não muda nada, né? E o que a gente sempre sugere nos nossos encontros aí é que o pessoal tenha, o próprio importador, cheque, verifique essa informação antes da chegada ao país, né? Porque ele vai, se ele verificar um eventual erro na informação, ele pode imediatamente entrar em contato com o agente de carga e solicitar uma retificação ainda antes da chegada, o que vai facilitar a vida dele de ficar com a carga parada, aguardando uma alteração. Então, é o que a gente sugere fortemente, é isso, é que ele tenha esse papel aí de antecipar assim, um cheque do conhecimento. Quinta-feira a gente detalha mais, né, Márcia, sobre esses detalhes. Isso. Quinta-feira a gente detalha mais. Eu vi que as pessoas estão pedindo o link, a gente vai encaminhar depois. Acho que conseguimos, né, passar por todas as perguntas. Depois a gente vai dar uma olhada se ficou alguma sem responder. Mas muito, muito obrigada pelos esclarecimentos. John? Bem, mais uma vez, obrigado, essa tremenda equipe que desenvolveu esse sistema, pelos esclarecimentos. Obrigado ao Sérgio e ao Zambrano também. E obrigado a todos vocês participantes pelas perguntas e pelo interesse. E como a Márcia já anunciou, no dia 18 teremos uma sequência desse programa voltado mais para os importadores e exportadores. Zambrano, não sei se você quer fazer algum comentário final. Só agradecer realmente, valorizar, que acredito que tenha sido bastante proveitoso e esclarecedor, e parabenizar a equipe novamente aí pela clareza, né, nas orientações, nas respostas, parabenizar o Procomex pela organização, como sempre, né, nos ajudando aí e aproximando o setor público e privado. Muito obrigado a todos. Pessoal, Márcia, nós gravamos esse programa e ele estará disponível no YouTube, não é isso? Exato. Então, caso vocês queiram esclarecer alguma coisa que vocês ouviram, mas talvez queiram ouvir de novo, uma boa forma de fazê-lo é ir no YouTube do Procomex. E, por favor, se inscrevam lá. Nós estamos faltando pouca gente para completar os 1000, inclusive para poder usar o YouTube para programas ao vivo. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Okay? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Márcia. Obrigada.